Novo evento chegando no Pokémon GO com chance de Shine aumentada, TM Elite gratuito, golpes de legado voltando e muita coisa legal. Todos os anos a gente tem o evento relacionado ao campeonato mundial, dessa vez a versão de 2025 aí com o novo Pikachu no jogo. Não deixe de jogar esse evento porque os Pikachus dos campeonatos regionais eles não voltam mais no Pokémon GO, tá? O evento começa no dia 15 de agosto às 10 horas da manhã e vai embora no dia 17 de agosto às 8 horas da noite. Bora conferir tudo que tem de bom nesse evento aí? E vamos começar, é claro, com o spawn selvagem aí que vai aparecer durante esse evento. A gente vai ter Nidoran fêmea, Mankey, Marill, Wooper de Paldeia, Spoink, Inkay, Rookidee, Fuecoco e mais raramente o Frillish macho e o Vullaby, tá pessoal? Bem legal esse spawn aí. Vale lembrar que o Vullaby, ele tem chance de Shine aumentada, ele tem um Perma Boost aí, né? 1 a cada 64 mais ou menos, então ele é mais fácil de você conseguir brilhante, né? Claro. As Raids Tier 1, pessoal, a gente vai ter o Pikachu com a jaqueta universitária aí e também o Roned. Roned não tem Shine liberado no jogo ainda. Raids Tier 3 teremos Lapras, Dusclops e também o Diggersby. Outra coisa bem interessante são as pesquisas de campo que vão dar como recompensa aí o Pikachu com a jaqueta universitária, Marill, Wooper de Paldeia e também Roned. Seguindo com as informações, a gente vai ter uma pesquisa temporária paga custando R$ 9,90. Você não é obrigado a comprar essa pesquisa, tá? Essa pesquisa é totalmente opcional e vai te dar um passe de batalha premium, 25 mil de poeira estelar e encontros com os seguintes Pokémon: Lictang, Lapras, Azumarill, Sableye, Swalot, Claydol, Carbink e Lokix, tá? Todos que têm chance de Shine, é claro que estão com estrelinha na cabeça, os que não tem não podem vir brilhantes, é claro. E também, pessoal, a gente vai ter os golpes de legado retornando aí no Pokémon GO para alguns Pokémon. Só o Lapras não é evoluindo, porque o Lapras não evolui, né? Assim que você capturar o Lapras nesse evento, ele já vai vir com golpe de legado raio congelante. Os outros é só evoluindo, tá? Se tiver Pokémon bom na sua bolsa aí guardado há muito tempo ou pegar durante o evento, pode evoluir qualquer um que vai conseguir o golpe de legado que eu tô mostrando aqui, tá? Tanto o Primeape quanto o Annihilape vão aprender o golpe Punho Feroz, que é um golpe do tipo fantasma aí se você evoluir, e evoluindo aí o Wooper de Paldeia para Clodsire, ele vai aprender o ataque do tipo inseto chamado Mega Chifre. Só esses golpes de legado que a gente tem retornando nesse evento aí no Pokémon GO. Os bônus do evento, pessoal, a gente vai ter até 5 trocas especiais por dia aí. Eu não sei se as trocas especiais da temporada que a gente tá tendo 2 por dia vão ser somadas a essas 5 aqui trocas especiais aí que a gente vai ter por dia, mas não custa tentar. Talvez a gente tenha 7 trocas especiais aí por dia, o que é bem legal, né? Encontros adicionais com Pokémons nas ligas de batalha GO aí, nas recompensas que você pega no PVP. Não sabemos quantos desses encontros serão adicionais, provavelmente mais um na liga de batalha GO, né? Você só tem um se você não usar o passe de batalha premium, né? Um encontro com Pokémon vencendo 3 batalhas, talvez a gente tenha um encontro no nível 2 e 3, ou 3 e 4, sei lá, não sabemos. Maior chance de encontrar também o Pikachu brilhante com a jaqueta universitária e geralmente a chance de Shine quando é Raid e quando é pesquisa de campo é um Perma Boost, né? 1 a cada 64 mais ou menos, não é tão difícil assim de você conseguir Shine. O ano passado eu peguei acho que 4 Shines do Pikachu de Havaí lá, né, com a roupinha de nadador, então boa sorte pra você conseguir o brilhante aí. Dentro desse evento, pessoal, a gente vai ter o final de semana de batalhas GO, que é um evento tradicional de PVP aí, obviamente, que a gente tem combando com alguns eventos no Pokémon GO. Do dia 15 de agosto, assim que começar o dia e à meia-noite, até 23 horas e 59 minutos do dia 17 de agosto, é aí o final de semana de batalhas GO nesta data. A gente vai ter os seguintes bônus do evento aí: 4 vezes mais poeira estelar por recompensas de vitória na liga de batalha GO. Você pode fazer até 100 batalhas por dia na GBL aí, né, que é a liga de batalha GO, e também os Pokémon que vão ser encontrados no PVP aí do Pokémon GO aí na liga de batalha. A gente vai ter uma variação maior de IV. Provavelmente vai vir de 0% até 100%, porque atualmente fora desses eventos de liga de batalha GO, o IV mínimo é 10, 10, 10. E para quem joga PVP sabe que o IV mais baixo, de ataque mais baixo principalmente,
principalmente, tanto na grande quanto na outra liga, faz uma diferença absurda. Se você não sabe o porquê, eu vou deixar um vídeo aqui em cima no card que explica o porquê que um Pokémon precisa ter um ataque mais baixo nas ligas mais baixas aí, em sua grande maioria. Mas seguindo com as informações aqui do evento, a gente vai ter uma pesquisa temporária gratuita aí, que vai te dar sapatos inspirados em um desafiante na torre de batalha. Provavelmente essas são essas botas aqui, que foi a imagem que eu encontrei junto com esse evento, e provavelmente a gente vai ter um TM Elite nessa pesquisa temporária, pessoal. Geralmente nesses eventos de Liga de Batalha Go, final de semana ou semana de Batalha Go, a gente tem um TM Elite assim que a gente completa essa missão temporária, tá? Pode ser um carregado ou um ágil, não foi dito na notícia nada disso, mas é bem provável que apareça assim um TM Elite gratuito. E uma dica que eu vou falar aqui pra vocês, geralmente essas pesquisas têm batalhar na Liga de Batalha Go 10 vezes, você não precisa vencer, você pode colocar os Pokémon de 10 de CP e deixar o adversário vencer você 10 vezes, tá? Então pode ficar aí à vontade pra perder 10 que completa a missão do mesmo jeito. Fazer ataques carregados super eficazes, não precisa ser só em raid, pode ser em Rocket, contra seus amigos no PVP, pode ser também em raid, obviamente, pode ser também nos líderes de equipe aí, Spark, Blanche e Candela, tudo isso contra como ataque super eficaz carregado, caso você consiga dar super eficaz, é claro. Então fica essas dicas aí pra você conseguir fazer a pesquisa mais rápido possível e pegar o seu TM Elite, que é o que importa, né? E é claro que como o evento é baseado no PVP, né, pessoal, a gente tem 700 mil Pokémon muito bons e úteis aí no PVP. O Annihilape, tanto na grande quanto na outra liga, é muito poderoso, tá, pessoal? E na Master Liga, na Premier ele roda, na aberta não, tá? Contra-atacar, punho feroz e corpo a corpo são os melhores golpes pra ele aí. Azumarill é um excelente Pokémon na grande liga, tanto na aberta quanto em copas temáticas. Bolhas, raio congelante e jogo duro são os melhores ataques pra ele. Claydol também é um monstro na grande liga, principalmente em copas temáticas, com tapa de lama, tumba de rochas e raio congelante. O Clodsire é um monstro, pessoal, na grande liga, um dos melhores aí, né? Esse bicho é muito tanque, com ferrão venenoso, bomba de lodo e terremoto. Ele dá muito trabalho. Corviknight também é muito tanque, tanto na grande quanto na outra liga. Usa ele com ataque de areia, cabeça de ferro e ataque do céu. Cabeça de ferro é golpe de legado do Corviknight. Outro Pokémon que é muito forte aqui, ele é top 1 na grande liga, o melhor Pokémon é o Coelhão da Massa aí, né? O Diggersby aí com ataque rápido, soco de fogo e areias ardentes são os melhores movesets pra ele. Dusclops também é muito forte na grande liga, com feitiço, soco de gelo e soco sombrio. A sua evolução é um excelente Pokémon, tanto na grande quanto na outra liga. O Dusknoir roda bem demais com Abismar, soco dinâmico e soco sombrio. Gelicente, pessoal, apesar da minha arte tá o fêmea aqui, não tem problema, pode ser qualquer um dos dois, porque eles têm os mesmos status, só muda a aparência entre macho e fêmea aí. Tanto na grande quanto na outra liga são muito fortes, com feitiço, surfar e bola sombria. Lapras dispensa apresentações, né, já tem umas 2 temporadas que ele tá figurando ali no top 4, top 3, top 2 de melhores Pokémon na grande e na outra liga. Roda ele nessas ligas aí com onda psíquica, área cintilante e raio congelante. O Malamar também é um excelente Pokémon na grande e na outra liga, com onda psíquica, super poder e jogo sujo. Outro Pokémon que é muito forte aí, tanto na grande quanto na outra liga, é o Mandibuzz aí, né, com Rosnado, Pulso Sombrio e As dos Ares. Nidoqueen roda bem em copas temáticas aí, principalmente em Premier aí na outra liga, com golpe envenenado, poder da terra e presa venenosa. E o Primeape também é um monstro, pessoal, tanto na grande quanto na outra liga, com golpe de karatê, punho feroz e corpo a corpo. Além do punho feroz, que já é golpe de legado do Primeape, que eu já falei pra vocês no começo do vídeo aí, golpe de karatê também é um golpe de legado do Primeape, tá? Então ele é um pouquinho mais caro de fazer do que a sua evolução, que é o Annihilape. E também, pessoal, o Skeledige é um monstro na outra liga. Na grande ele não é tão interessante assim, é mais pra copa temática, mas na grande liga, até na aberta, ele roda muito forte aí, com Incinerar, Canção Ardente e Bola Sombria.
não esquece que tem eventos muito incríveis chegando aí em breve no Pokémon GO, como todos os lendários Dynamax estão voltando no Pokémon GO. Vou deixar aqui em cima no card para você conferir o vídeo dos Céus Escuros, que é um evento que promete ser muito bom no Pokémon GO. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!